Boa noite, Paulo. Tudo bem? Tudo certinho? Tudo certo. Meu nome é Gabriel, aí atleta do Chapecó Badgers. Ajeitar aqui a câmera. Vamos lá, então. É a nossa live de hoje com o psicólogo Paulo Penha. Já fizemos aí algumas lives com atletas, o Vitor Ramalho, o Rafael Pedron, nutricionistas, o Mauro Bernardo e os Welles Felipe Garcia e Diego Taylor. Vamos lá, cara, se apresenta aí para nós, para conhecer um pouco mais da tua pessoa, do teu trabalho. Perfeito. Antes de tudo, agradeço o convite de todos vocês, né? Estou conhecendo agora também a equipe um pouquinho, né? E sou psicólogo, aí trabalho há 16 anos na área esportiva, né? É, além de psicólogo, sou fisiologista do exercício, né? Sou psicopedagogo, sou psicólogo do esporte, né? E sou mestre em estudos da comunicação. Trabalho com alta performance há bastante tempo. E eu gosto de sempre me intitular como não um psicólogo de um esporte específico, mas psicólogo de campeões, né? Eu gosto de sempre colocar que existe a mente de campeão. E é isso que deve ser o nosso foco principal. Não aquela coisa de, não, eu sou bom nesse esporte, eu sou até inclusive um ex-atleta desse esporte, por isso que eu trabalho com isso. Não. Certo. Hoje eu trabalho com, nossa, são acho que uns 17 esportes diferenciados, né? Só hoje já teve natação, teve agora tenista, o antepenúltimo foi hipismo, né? E por aí vai, só para vocês verem um pouco da dimensão que a gente trabalha aí. Trabalho bastante tempo e adoro a psicologia do esporte. A mente do campeão não é para um esporte, né? Eu já vi várias entrevistas, Bernardinho, um cara fenomenal, própria série que saiu aí do Michael Jordan, Oscar Schmidt, então não é de um esporte, é do atleta. Vamos lá, Paulo. Algumas então pautas que foram levantadas hoje, nos últimos dias aí pelo Chapecó Badgers. Vamos fazer aí então o início da live de hoje. Cara, a parte, assim, primeira aí a parte mais dos atletas que já estão no time. Como é que seria um bom recebimento, uma boa integração de novos atletas que vêm aí por um convite ou por entrar num tryout, né, que seria um peneirão, que a gente chama. Como é que seria uma boa apresentação para essas pessoas para que elas se sintam entrosadas já desde o início e tenham mais vontade de permanecer junto com o time? A, na linha da psicologia esportiva, a gente tem desde uma reunião, uma conversa, mas a minha pegada, o jeito que eu gosto de trabalhar com as equipes é trabalhando com dinâmicas. As dinâmicas, elas são muito mais interativas, elas são muito mais envolventes, muito mais gostosas. E a primeira coisa é, imagine a gente se colocando do lado de fora, para a gente entrar num grupo. A gente fica meio retraído, pô, tô entrando lá, tomara que goste de mim, tomara que me aceitem como parte, né, que passe realmente na peneira, né, e seja aceito. Mas para isso ele tem que sentir que ele é igual aos outros, com tanto a parte de fragilidades como na parte de potencialidades. Então, assim, na minha visão, né, a gente tem que sempre acolher os atletas com um trabalho de integração, né, com todos os veteranos, né? E assim mostrando tantos benefícios, ou melhor, tantas vantagens que se tem em estar no time, o relato dos atletas, uma atividade onde eles possam sentir que eles possam auxiliar os colegas que já fazem parte da equipe, né? Claro que assim, eu estou falando de uma maneira geral, né? Não é uma regra, né? Uma forma. A melhor coisa é a gente entender o contexto de uma equipe, né? E entender exatamente o que, por exemplo, a comissão técnica espera daquele atleta. Até porque no momento de uma atividade inicial, a gente quer que eles se sintam bem, integrados, mas a gente está avaliando também. A gente está tentando testar para identificar qual atleta vai se enquadrar melhor, né? Então, o atleta também ele tem que se encaixar no perfil de um grupo. Então, é muito legal quando faz uma atividade com o grupo que já faz parte, para que daí veja a reação desse atleta. Porque ele vai ter que se adaptar a esse grupo, ele vai ter que ter um mesmo estilo de cultura, de falar a mesma língua que os seus colegas, para que haja um entrosamento, senão é aquela laranja podre, né? É aquele Certo. atleta que é muito bom, né? Já tive caso isso numa outra equipe, uma equipe de natação, onde o atleta era muito bom, era um campeão brasileiro na modalidade dele, e aí a gente conversando, a gente teve que decidir por tirá-lo da equipe.
expulsar praticamente, ou convidar ele a se retirar e buscar qualquer outra equipe que ele quisesse. Por quê? Porque ele não se enquadrava naquela cultura, quer dizer, era um atleta super campeão, mas que não se encaixava ao restante do grupo, e aí não era do nosso interesse. Não era objetivo, era objetivo um atleta bom, muito bom, mas que se integrasse e motivasse o restante. E não acontecesse o oposto também, né? Às vezes é Seu, o que vem assim. para o que vem às vezes para agregar acaba tirando o potencial do time, né? Nem sempre é fácil. E aí Nessa, o grupo, só pra completar, e aí o grupo, é legal fazer uma atividade em conjunto, para que daí possa ver realmente essa fusão, se ocorre ou não. Então, uma atividade integrativa, um quebra-gelo, se torna bem interessante nesse primeiro contato, nessa primeira, não sei, vocês fazem o quê? Uma semana de uma seleção? a gente faz um tryout que é normalmente num dia que tem treino, que são os sábados. Então o time fica, vamos supor, na parte do campo, e daí fica uma parte, principalmente a comissão ali, o Rafael e o Carlos, o Bob, que são aí parte da diretoria, ficam ao lado junto com o pessoal do tryout. Então fazem algumas atividades separadas, mas normalmente eles estão olhando a equipe ali do lado treinando, né? Fazendo o trabalho normal do treino. Ah, legal, entendi. Cara, nessa aí junto aí com o recebimento dos novos atletas e depois quando já estão no time, como avaliar a influência de um líder, né? As lideranças aqui no futebol americano nós temos os coordenadores, são os responsáveis, o coordenador de ataque, de defesa, o coordenador da linha e os capitães de cada posição. Como essas lideranças devem se portar perante os outros atletas, até respeitando a hierarquia dentro deles mesmo, como é que como é que se lida com essas, na verdade, como essas pessoas devem lidar com os atletas? Então, a gente fala liderança. Existem vários modelos de lideranças. Cada posição é necessário um tipo de liderança diferenciada. Enquanto uma pode ser uma liderança mais democrática, a outra tem que ser autoritária, por exemplo. Então, eu sempre gosto de conversar com a comissão técnica. Né? O que vocês precisam em cada uma das posições? E aí a gente identifica se esse líder, ele realmente se encaixa para que o grupo esteja em coordenação com ele, coordenado com ele. Né? Então, a primeira coisa é entender a necessidade do grupo naquela posição. E aí, identificar o melhor líder para se enquadrar. É muito difícil a gente conseguir moldar um líder. Né? Principalmente quando a gente está falando em esporte. Quando a gente fala em contexto empresarial, a gente consegue ir capacitando um funcionário, por exemplo, para que ele se enquadre naquele cargo, por mais difícil que seja. Mas no esporte, o esporte ele é vibração, ele é uma coisa que vem lá de dentro, né? E é muito difícil você controlar esses detalhes do impulso na hora de um jogo, por exemplo. Então a gente tem que identificar, né, o nato, aquele atleta que nasceu com um dom nato de liderança e uma liderança que se encaixe. Quando uma comissão técnica tenta forçar, falar, não, mas esse cara aqui é o mais influente. Ser influente é uma coisa, ser líder é outro. Às vezes tem aquele cara que é o galanzão lá, né, o cara que domina o campo na hora, mas daí tem um outro, que é o cara mais sério e centrado. E quem eles vão dar ouvido na hora do jogo? Quem que eles vão ouvir o grito e o comando? Do Né? centrado, Então, normalmente. exatamente. Então, assim, é muito importante identificar no grupo o perfil do líder, a pessoa que encaixa. E às vezes não é exatamente aquele que a gente imagina. Né? É um outro atleta. E a gente fala, pô, não imaginei que poderia ser ele, mas ele se enquadrou. E aí muitas vezes é feito o quê? Uma série de atividades para analisar o perfil de liderança e identificar qual atleta se enquadra melhor naquele papel. Agora, em alguns casos, o técnico ele pede. O técnico ele fala, eu preciso desse atleta como líder. Aí a gente tem que chegar, entender primeiro qual é o tipo de liderança dele e mostrar para ele o que é necessário, o que o grupo, o que a comissão técnica precisa dele, para que daí ele possa se tornar esse líder. Mas isso o atleta ele tem que entrar em concordância. Se o atleta ele falar, não, mas não é desse jeito que eu funciono tudo. Então, de novo, né? Eu não vou entrar em muitos detalhes porque eu não conheço uma equipe específica, mas falando de um modo geral, então a gente fala, então você perdeu tua posição, a gente vai encontrar um outro líder que vai se adequar ao que nós precisamos. Então, Certo. bem, assim, são detalhes ali, né? Que o líder, às vezes, é o líder técnico, às vezes tem o líder aquele mais visceral
do incentivo, né? É várias pessoas que às vezes tu encontra com características diferentes, né? Cara, e como é que a liderança pode trabalhar na união do time? Assim, principalmente agora, nesse momento que a gente está passando aí da pandemia, que pelo menos eu não sei como é que estão aí os outros esportes que tu trabalha, mas o futebol, o convencional está voltando agora, competições e treinos, mas o futebol americano no Brasil inteiro está praticamente parado, né? Pelo menos aqui no Sul, nenhuma equipe está nem treinando, né? Então, como é que acredito que tem partido das lideranças, como é que as lideranças podem agir para essa união, tanto do time no momento de treinos e jogos, mas principalmente nesse momento aí que a gente tá isolado e praticamente resta só o WhatsApp e reuniões de Meet para a gente se encontrar. Bacana. Só para você ver, recentemente eu comecei a dar assessoria agora para uma equipe de rugby de São Paulo. E aí, eu tava, inclusive foi semana passada, eu tava conversando com o presidente do clube ali, e ele tava explicando para mim, Paulo, realmente já não havia campeonatos, e com essa quarentena dispersou. Os 50, quase 60 dispersaram. E ele falou, tá muito difícil, eles estão tentando fazer lives como vocês, eles conseguem uma baixíssima adesão. Né? Porque as pessoas falam, mas não tem nem previsão, não tá, sabe? E o pessoal larga a mão. É muito bacana, eu tô vendo aqui, temos o quê? 15 pessoas, né? 14, É 15 bacana, porque, pessoas. exato, são o quê? São, dos atletas que estão aqui, são atletas diferenciados, que estão tentando entender melhor, né, a situação que está, o que pode fazer para se aprimorar. E o detalhe é esse, o líder do grupo, ou os líderes do grupo, eles têm que estar atentos para chamar esses atletas para perto. Por exemplo, um capitão de um time, ele chega, ele manda mensagem para todo mundo do grupo dele, todos os jogadores, todos os atletas. E aí, como que tá indo? Tá passando alguma dificuldade? Pô, vamos marcar um encontro, todo mundo online, né? Para bater um papo, né? Ou a comissão técnica que vai organizando palestras, encontros, tirando dúvidas, orientações, né? A liderança tem que ser ativa. A liderança não é só na hora lá do campo, na hora do jogo. A liderança é principalmente fora, porque um líder só conquista seu grupo quando ele faz um trabalho externo ao jogo. Seja no treino, mas principalmente nos bastidores, no vestiário, nos momentos sociais, né? É aí que se reconhece um líder. É muito fácil chegar um cara ali, né? E, eu sou o líder hoje aqui. Esse grupo é meu. Mas, de fato, o grupo se identifica com ele, né? De fato, ele faz parte, ele entende a vida dessas pessoas, ele entende a situação da família, a situação que ele passa. Então, hoje, nesse período de quarentena, basicamente houve um abandono. Né? Tipo, você não sabe como que está a situação da família, você não sabe como está a situação financeira. A maioria não está nem aí pro colega, pro parceiro, que passa a bola para ele em campo. Mas e agora não, tá cada um por si. Né? E é aí que a gente começa a identificar os verdadeiros líderes, que são aqueles, não, poxa, deixa eu mandar uma mensagem para todo mundo, seja no grupo do time, de maneira geral, ou no privativo. E mesmo aquela palavra, pô, força, cara, daqui a pouquinho a gente passa por isso, logo a gente se encontra. Isso é uma liderança positiva. É a pessoa que faz lembrar que o time existe. E que o time não é só na hora do jogo. Mas o time é uma família. E é para todos. Você fica a maior parte do tempo em jogo, treinando tudo, do que com outras pessoas da tua família, por exemplo. Então, é esse momento que a gente consegue reconhecer a importância desses líderes. Isso motiva muito um grupo daí, né? Cara, e falando bastante de grupo, assim, principalmente natação, fora provas de. Tu citou natação, no caso, fora provas de revezamento, é o atleta fazendo o trabalho sozinho, praticamente, assim, dentro da piscina é só ele. Em esportes coletivos, como o nosso caso, futebol americano, você citou rugby, etc. Sim. A gente tem, às vezes, bastante briga, não digo que sejam brigas, mas egos, né? Cada um tem seu jeito. Como é que, o que que, e novamente parte para as lideranças do time, mas como controlar esse choque de egos para que se crie uma mentalidade de grupo, né, nesses Legal. jogadores? Veja, eu tenho um exemplo prático de uma situação que aconteceu agora há pouco tempo, quer dizer, nem tão pouco tempo, que foi 2 semanas antes de começar a pandemia, foi bem no começo de março. Eu presto também um serviço de consultoria e assessoria ali para um time grande de basquete aqui de Curitiba. E aí eu estava lá no clube, né?
Depois do treino, né, todo mundo foi para uma sala ao lado, eu fiz uma reunião com eles, porque eles iam estar viajando para o Rio de Janeiro para começar um campeonato. E aí eu conversei com eles, porque tinha alguns ali que já eram mais famosos, que já tinham vindo de times maiores, de São Paulo, Rio de Janeiro, aquela coisa, né? E já tinham ali, pô, eu sou o cara do basquete, né? Mas, e aí chegou o quê? A gente faz um nivelamento, a gente, vamos fazer assim, equipe é uma. Tem sim um jogador que ele é uma referência, que ele salva o time em alguns momentos, né? Mas antes de tudo, os outros podem até ver ele. Pô, esse é o cara, né? Quando eu puder, eu vou passar a bola para ele, como é o caso do basquete, né? Eu vou fazer de tudo para conseguir pegar, driblar e eu vou jogar para ele. Agora, esse atleta que recepciona, esse atleta que recebe, esse atleta que é referência, ele tem que baixar a bola, ele tem que entender que ele não é apenas um jogador, né? Que bom que o pessoal gosta dele, que reconhece a capacidade e habilidade técnica que ele possui. Mas ele tem que saber o limite dele, porque quando passa esse ponto, vem a arrogância, né? E isso começa a desconstruir o grupo, porque esse atleta que idolatrava ele, por exemplo, e fala, porra, que tesão que eu tenho um jogador desse naipe no meu time. Ele começa a ficar com raiva, e ele fala, não vou jogar a bola para ele. Eu vou passar para o outro, eu vou segurar mais tempo a bola, vou correr até lá, mas eu não vou fazer o lançamento para ele. Vai que ele consegue ir lá fazer o ponto. E aí é ele, a glória é dele, né? E o time todo que contribuiu para isso, por exemplo, né? Certo. Então, assim, o trabalho tem que ser feito com esse atleta. Então, por exemplo, ali com o basquete tinham 2, que eram realmente os caras assim que estavam... E eu falei para eles, e aí, cara, você é especial? Você é mais especial que o outro aqui? Eu falei na cara, assim, o grupo estava em círculo ali, né? Inclusive com as reservas, com todo mundo. E aí ele, não, eu não sou. Pois é, lembra disso em jogo. Lembra disso que tá todo mundo ali em quadra, né, preparado. E isso foi legal, porque nivela o grupo. Faz a pessoa perceber que ele tem um dom, ele tem características favoráveis, mas ele tem que segurar a onda também, né? Eu não sei se tu chegou a assistir, mas é exatamente o que tu tá falando, fazer até uma propaganda pra Netflix, é a da série The Last Dance. Não sei se tu chegou a assistir da hegemonia do Chicago Bulls. Fala Não, bastante disso aí, da mudança da percepção do Michael Jordan, que ele sabia todo o potencial dele, só que teve um momento que ele percebeu que só ele não ia conseguir vencer. Então ele teve que abraçar o time, carregar o time junto com ele para conseguir aí alcançar os 6 campeonatos aí que eles venceram, né? Cara, aqui eu acho que pela parte assim essa parte das lideranças aí já tá entendido, mas como é que tu pode, essa parte do grupo a gente já mais ou menos ficou entendido que tu tem que trabalhar com os craques, vamos dizer assim, do time para que eles carreguem o pessoal da segundo nível, vamos dizer assim, junto. Até ontem a gente teve a live com o Diego, que a função nossa da linha, por exemplo, dos OLs, é sempre uma função mais de pouco brilho, sempre ajudar os outros a brilhar. Como é que a gente não é profissional no Brasil, certo? A imensa maioria do futebol americano é composta por pessoas que não são profissionais. Mas como incutir na cabeça, no consciente dessa pessoa, que mesmo ela não sendo profissional e não tendo rendimento financeiro para sobreviver no esporte, como incutir um pensamento de atleta nesse cidadão que não é profissional, mas que a gente gostaria que tivesse essa cabeça de atleta, tanto para treinar, quanto para ser poupado pelas festas e bebedeiras, quanto fazer uma dieta equilibrada. Como é que a gente consegue incutir isso aí na pessoa? Perfeito. Vou só fazer um adendo ao que a gente conversou ali há pouco também, que, assim, o atleta que se destaca, ele não vai carregar o grupo. Ele tem que se transformar num líder. E ele tem que estimular o grupo dele a desenvolver a melhor potencialidade que cada atleta possui, cada jogador possui. E só assim esse grupo vai auxiliar ele a ser campeão, né? Não é carregar, é estimular, né? Em vez de você pegar um carro que deu pane seca, né, e você chegar lá e empurrar, você vai dar um pouco da tua gasolina, você vai colocar nele e ele vai conseguir se movimentar sozinho, né, até chegar num posto e abastecer. Trazer Então é mais ou junto. menos esse. Não puxar, não empurrar, porque senão ele vai continuar arrogante.
Ele falou, se não fosse eu, né, o time não estaria nada, né? Não, ele vai dar essa energia inicial. E aí depois o grupo consegue se desenvolver, porque entra nesse ponto que você perguntou agora para mim. A ponte está perfeita. Porque não somos profissionais aqui. Mas você é profissional com você mesmo? Você, quando você entra num projeto pessoal, você faz de tudo para dar certo? Né? Acho que você faz. Eu faço isso também. Tudo que eu meto a mão, eu quero fazer da melhor forma possível. E não importa o que seja. Né? E isso, o atleta que está num time que é amador, que não é profissional, que em vez de ganhar dinheiro, ele gasta dinheiro do bolso, tem que ser a mesma coisa. O que faz ele ser jogador hoje? De futebol americano principalmente. Né? Eu vou lhe dizer, eu quando era adolescente, eu via os filmes americanos, eu era doido pro futebol americano, eu procurei em Curitiba aqui, não tinha nenhum time na época de futebol americano. Foi minha grande frustração da adolescência. Quando eu tinha meus 20 e poucos anos ali, já tinha terminado a faculdade, né? Aí começou a ter os primeiros times aqui de futebol americano, e aí na época eu pensei que era velho já, e depois que eu me toquei que eu poderia sim ter buscado e ter realizado o meu sonho de ser jogador de futebol americano, né? Não sei se teria tido futuro nisso, né? Mas com certeza eu teria tido a sensação e a emoção de ter me tornado um jogador que fiquei anos querendo. E aí o jogador chega ali, tá no time hoje, tá aí no Chapecó, pô, e aí? Ele vai fazer mais ou menos? Né? Ele vai se desestimular pelas barreiras que ele já sabia que ele ia encontrar, então ele está no esporte errado. É o momento dele pensar isso. Eu sou muito assim, eu não sou muito daquele, vamos tomar cuidado, eu não sou de passar a mão na cabeça do atleta. Tá insatisfeito? Cai fora. Porque a gente precisa de, pensa como campeão. Ué, você quer ganhar um campeonato. Você quer ser o melhor, não só da tua região, mas do Brasil inteiro. Né? Ou ainda internacional. Para isso, pô, eu trabalho, hoje mesmo estava trabalhando com um técnico, atendendo um técnico que é técnico de uma equipe múltiplas vezes campeã mundial do esporte dele. Eu não posso abrir o nome, nada, porque é tudo sigiloso. Mas a equipe é múltiplas vezes campeã mundial, mais de 8 vezes campeão mundial. E eles tiram dinheiro do bolso para conseguir pagar as passagens aéreas, que as competições são tudo internacionais, né? E ele está há anos nessa vida, né? E aí o time se desestimula? Não. Eles falam, nós somos brasileiros, nós vamos chegar lá e nós vamos mostrar quem é o melhor do mundo. Né? Porque a gana tá essa, de mostrar que vocês são bons, independente das barreiras e das dificuldades. Agora, o atleta que reclama disso, ele não tem cabeça de atleta. Ele queria se divertir ali, talvez pagar uma de bom. Né? Mas e aí? Não pode ficar nisso, né? Então, eu digo de explorar o que o motiva. Desculpa, pode falar. Não, até esse das expectativas era até um dos pontos que eu queria trazer mais pra frente, porque que nem você disse, tô vendo os filmes, até esses dias saiu um vídeo no Instagram que eu vi de uma estrutura do high school não, desculpa, do college, que é a faculdade lá, cara, assim, ó, a estrutura dos caras, eu não sei se tem time de futebol convencional no Brasil que tem, uma estrutura fora de série. E às vezes estou assistindo filmes ou vendo os jogos dos times grandes do Brasil, tu imagina que tu vai encontrar aquilo. Então, é difícil a pessoa, não, vou começar a treinar ali em Chapecó, ou por exemplo, nós temos nossos vizinhos aqui de São Miguel, ali no Indians, achando que vai ser aquela estrutura toda, e chega aí, a realidade é extremamente diferente, né? É difícil trabalhar isso aí. Tu tava falando ali de às vezes ser mais duro com os atletas e tal. Às vezes é um serviço ingrato para a coordenação, para o pessoal da head coach, confusão aí. Como o atleta que não tá, ou errou, ou vem errando, como punir, como conversar com esse atleta, assim, existe uma fórmula de bolo de como tratar esse atleta? Uma punição, uma coisa assim? Olha, cada atleta ele tem um estímulo diferenciado, né? A primeira coisa que a gente faz quando a gente tem uma equipe é traçar um perfil comportamental de cada atleta que compõe a equipe. Aí a gente sabe muito bem o que pode agir como um estímulo e o que pode ser punitivo para aquele atleta. Né? Às vezes, aquele atleta está tão desestimulado por algum motivo que a gente fala que ele está suspenso uma semana do treino. Ele vai dar, ai,
amém, obrigado, né? Era isso que eu precisava, descansar um pouco. E no fim, né, isso só piorou a situação. Né? O que a gente precisa é encontrar, né, exatamente no perfil dele o que pode o estimular antes de tudo. Porque antes de você pensar numa punição, você tem que pensar no que pode estimular ele. Né? Isso pode ser muito melhor do que uma punição. Às vezes já cheguei em algumas equipes, peguei atleta assim, que estava muito, sabe, transgredindo algumas regras, não estava contribuindo com o grupo. E aí eu bati um papo, que daí quando eu estou ali, eu faço parte da equipe, né, ele já encaminho ali, já converso. Pô, eu falei, cara, o que está acontecendo com você? Você está desperdiçando um talento que você tem absurdo para fazer palhaçada, para brincar com o colega do lado, né? O que está acontecendo? Daí ele falou, mas meu técnico está fazendo isso, ele não reconhece que eu estou me esforçando. Eu falei, talvez você não tenha mostrado para ele isso. Porque você não vai lá, não troca uma ideia com o teu técnico, mostra para ele o que está acontecendo, mostra para ele o que está pensando. E aí ele deu, como eu já trabalhava com ele já há um bom tempo, ele falou, não, tá bom, vou lá, vou tentar. Trocou uma ideia com o técnico sentou com ele num canto, eu já tinha preparado, eu sempre converso com a comissão técnica também, conversei com fulano, se prepara, esteja aberto para conversar, né? Porque não adianta nada, aí o técnico chega ali, vira as costas, né, e fala, não quero conversar com você agora, né? E aí não, ele foi, sentou num canto lá com ele, trocou uma ideia e falou, cara, eu tô forçando você porque justamente eu vejo que você é muito bom, que você tem um potencial. Então vai lá e faz o treino que eu tô mandando para você, porque você vai chegar onde você quer. Porque o que você quer é o que eu quero também. E a gente resolveu aí através de estímulo, sem punição. Né? Claro que daí a gente entendendo o perfil do atleta, a gente pode entender qual mecanismo é ideal de punição. Já teve atleta que eu combinei com o técnico de não permitir, mesmo ele conseguindo o índice, dele não poder ir para um regional. E ele não foi para o regional. Né? E ele tendo o índice. E o clube perdendo a pontuação por não ter um atleta para estar lá pontuando. Mas por quê? Porque era importantíssimo ele entender que não adiantava ele ser bom ali, só na técnica dele. Ele tinha que ser bom em tudo, inclusive no respeito às regras, à comissão técnica, aos colegas. Então, aquilo fez doer demais nele, que ele percebeu que ele poderia ser muito bom, mas ele nunca estaria alcançando a glória que ele desejava se ele não conseguisse administrar todo o restante. Né? Não sei se eu respondi toda a pergunta, Não, né? acredito sim. Porque às vezes a punição machuca o atleta, vai ficar. Machuca não no sentido físico, né? Mas desmotiva e daqui a pouco o cara já não está satisfeito, então manda tudo longe e acaba desistindo, né? Cara, e assim, Até tá aqui o Valde. Ô, Valde. O Valde é colega meu técnico, já técnico de seleção brasileira de natação, tudo. Ele mesmo colocou aqui, né? Exigir mais de que tem mais para dar. É bem isso, né? É bem essa situação mesmo, de que quando a gente vê que aquele atleta tem potencial, e quem for atleta e estiver escutando agora, saiba, né? Quando a comissão técnica pega no pé, é porque sabe que pode mais. E tem que sentir orgulho, ele tem que se sentir motivado por isso. Porra, estão me pegando no pé todo dia. É porque realmente eles sabem que eu posso. Eu vou mostrar para eles, eu vou conseguir. Mais ou menos isso, assim, né? eu não sei se tu já trabalhou com equipes tão grandes assim, futebol americano é um esporte, desculpa, que concentra muitas pessoas, então times aí maiores, às vezes tu tem 40, 50, 60 atletas entre jogadores e comissão técnica. Aqui em Chapecó, acho que a gente deve ter por volta de umas 40 pessoas aí envolvidas no time. É para tu motivar e para tu incutir todos esses pensamentos por esse profissionalismo ou esse pensamento de vitória, de ser time grande, de vão para cima. É a mesma coisa, por exemplo, de tu para um time, não digo menor, de menor expressão, mas de menos pessoas, é a mesma coisa que a gente usa para 40 do que usa para 5 ou 6? Sim, mesma coisa. Claro que eu sempre falo, a gente tem que entender o perfil do grupo. Né? Eu já trabalhei com futebol de campo no Campeonato Paranaense aqui. Né? Já trabalhei com futsal também, que estão grupos maiores, porque tem todo tipo de futebol de campo ali, tem todos os titulares, os reservas, né? A gente chega a um número de 40 ou mais até. Né? Então, assim, a gente tem, juntando toda a comissão, todo mundo que faz parte. E tem hora que a gente tem que juntar todo mundo. É o técnico, é o preparador físico, é o massagista, né? Às vezes até o roupeiro ali. A gente chama todo mundo, porque todo mundo tem que estar focado com o mesmo pensamento. Né? E aí o que acontece? São mais pessoas, são mais variáveis. Esse aspecto, sim, se torna um pouco mais complicado. Mas quando a gente tem tempo de trabalhar, eu digo toda a comissão técnica, trabalhar com esses atletas para fazer uma fusão de pensamentos, para fazer com que a máquina flua, sem barulho, bem lubrificada, né? Aí é legal, porque daí tá todo mundo pensando da mesma maneira, já tem uma sincronia.
Aquelas laranjas que a gente comentou agora há pouco, né? É aquele momento que a gente identifica e a gente trabalha em cima deles. E fala, olha, o teu jeito de pensar, o teu jeito de se comportar não se enquadra no nosso time. Eu acho melhor você repensar a tua postura, senão vai ter consequências. Isso até é um discurso bem punitivo também, né? E aí a gente consegue o quê? Mesclar, alinhar esse grupo, fazer todo mundo pensar de um jeito coeso. Então, quando a gente tem 40 pessoas reunidos ali, minutos antes de entrar em campo, tá todo mundo sintonizado e você consegue falar com todos e eles entenderem, falar a mesma língua, né? A complexidade está no trabalho que é feito anteriormente a esse tipo de reuniões. Esse trabalho tem que ser feito. Mas no momento que é necessário essa reunião, aí todos estão alinhados e trabalhar com um grupo de 10 pessoas, 40, 60 pessoas, é a mesma coisa. Aí funciona de forma muito similar. Você falou assim, momento antes de entrar no campo, que um apontamento que a gente fez é dicas para preparação psicológica para treinos e jogos. No treino, mais ou menos, tu já comentou, mas no dia do jogo, assim, alguns exercícios que podem ser feitos, eu vou falar particularmente, tá? Ou até 2 exemplos meus práticos. Ontem na live que eu fiz com o Diego, foi a primeira, então eu estava muito nervoso. Eu suei frio e tremi a live inteira. Nós tivemos um jogo contra o São Miguel Indians, nossos parceiros aí que também ajudaram na live. Eu me senti mal fisicamente de nervoso, sabe? Não foi... tivemos algumas complicações na viagem, mas eu acredito que o principal foi a ansiedade e o nervosismo para o jogo. Existem alguns exercícios que podem ser feitos, daqui a pouco, sei lá, uma música para concentrar, um discurso, o que tu poderia indicar para nós? Principalmente nesse dia do jogo, no game day, desde da manhã até a tarde, até o período de entrar em campo. Legal. Ó, tem técnicas de relaxamento, técnicas de respiração que são muito funcionais. Eu há pouco falei do futsal, eu lembro até hoje, chave prata era 2000 e... acho que era o quê? 2002, né? Faz tempo já. E aí eu tava no vestiário, né? Tinha gente ainda de cueca, tudo. Eu só falei, parou tudo. O técnico falou, Paulo, eu preciso que você faça alguma coisa, esse grupo tá muito nervoso. Era a final do campeonato. E lá no ginásio do Paraná Clube, na época de ouro do Paraná Clube ainda. E aí, tipo, ele falou, eu preciso que seja feita alguma coisa. Já era psicólogo da equipe há mais de um ano ali. E aí eu falei, parou tudo, pessoal. Pega os colchonetes, um monte de colchonete no campo, joga no chão e vamos lá. Ah, mas doutor, mas eu tenho que me arrumar. Não tem hora para isso. Hora de deitar. E fiz uma técnica, eu lembro até hoje dessa, que era a técnica da ilha, né? Então, eles precisavam o quê? Baixar a adrenalina naquele momento. Eles estavam muito nervosos, né? E aí a gente fez uma técnica da ilha, visualização, mentalização, e eles foram relaxando, foram equilibrando, e o jogo foi lindo. Foi lindo porque eles começaram perdendo o jogo. Eles perderam. Só que daí a gente fez isso foi, esqueci do detalhe, isso foi no intervalo, né? Aí ia ter daí o segundo tempo. Foi fantástico, porque daí eles chegaram, é como se eles não estivessem perdendo. Aí eles foram administrando o jogo, empataram e ganharam. Foi sensacional aquilo. Me arrepio até hoje, assim, já faz o quê? 18 anos que isso aconteceu, né? Mas é muito legal, né? Foi bem a época, era a minha residência em psicologia esportiva, era o último ano da faculdade que eu estava. E foi fantástico isso, assim. Por quê? Uma técnica focada, porque eu entendi ali já o que aquele grupo precisava. O que a gente faz? Tem momentos que a mentalização e a visualização é ótima. Tem momentos que a gente precisa injetar adrenalina. Então a gente faz uma atividade com técnica psicomotora, agitação corporal. Tem outra que eu gosto, e usei agora há pouco tempo com um atleta meu, da esgrima, né? Eu trabalho com um grupo de esgrima aqui também. E aí, com esses esgrimistas, eu trabalhei o quê? Palavras códigos, palavras-chave. Uma palavra de ativação na hora. Então a pessoa fala a palavra código, que a gente faz a programação antes, né? E aquilo ativa tudo que a gente programou. É como se você colocasse senha num programa, e o programa começa a funcionar. Né? Então, tem várias técnicas interessantes, mas as mais tradicionais e que não vão ter efeitos colaterais muito fortes é a técnica de relaxamento, respiração. Eu digo, tem que saber a hora de utilizar. Você está com um grupo que... por exemplo, você é o técnico, você está nervoso. Porque para você, putz, esse jogo tem tudo para... Eu preciso que esse time ganhe. Mas você não percebe, mas assim, alguns atletas estavam nervosos, mas a grande maioria estava bem.
E aí você faz um relaxamento e você vai desacelerar o teu grupo. E o teu grupo só corre um risco sério de levar muitos pontos, até o momento de acordar novamente. Então aquela técnica foi totalmente inapropriada. Então é necessário fazer uma boa análise do que o grupo precisa naquele dia especificamente. E você não pode fazer a mesma técnica toda véspera de um jogo, ou no dia do jogo. Você tem que entender o que aquele grupo precisa. Então fazer uma análise de estado de humor, entender um pouco como o grupo está, vai fazer a coisa ser mais funcional naquele momento. Né? Não existe assim um manual padrão que você assim, toda vez você vai ter que fazer isso. O grupo, e tem muito time que faz isso. Quem faz isso é como se fosse ali um jogo de sorte. Às vezes dá certo e às vezes dá errado. E a gente não pode permitir isso se quer ganhar um campeonato. Né? Entendi. Até porque às vezes o próprio adversário vai influenciar nisso aí. Se é um adversário, vamos dizer assim, considerado mais fraco, daqui a pouco um adversário mais forte, tu tem que incentivar, vamos lá, pô, vocês conseguem. É variável, né? O Gobi aqui perguntou durante o jogo, até que ponto é vantajoso estar no pique, como tu disse, na adrenalina, assim no gás, para que evite uma afobação, que seja além da conta, o incentivo assim seja além da conta. Tem como medir isso? Tem. E é a comissão técnica que tem que medir isso, porque assim, é o termômetro do jogo. Você vê que aquele adversário, ele tem um ponto frágil, teu grupo está ativado. Se você tiver a 100% naquele momento, você vai conseguir quebrar a barreira do adversário e chegar ao ponto. Mas, se você nota que teu esforço está alto demais e aquele adversário teu tem uma defesa muito forte e está muito difícil transpô-la, é melhor você chamar teu grupo e chamar os líderes do grupo, né? E falar, vamos desacelerar, vamos reduzir o ritmo. Porque nós estamos com energia, vamos conservar ela, porque o jogo vai durar bastante tempo. E aí, né, você sabe que você, aos poucos, vai enfraquecer essa defesa, por cansaço muitas vezes também, né, e distração deles, então você vai ter que encontrar outros pontos fracos daquela defesa. Mas manter alta rotação vai fazer um desgaste do grupo todo, e depois você abre a tua defesa. E aí acabou. Então, assim, tem que saber o momento de você injetar. Tem alguns times, já teve time que eu cheguei assim, já analisando com o técnico junto. Psicólogo é bom que a gente sempre está muito junto com o técnico, sabe? E aí a gente fala assim, pô, aproveita, o pessoal tá pilhado e vamos fazer um discurso de pilhar eles mais ainda. Porque eles vão fazer a pontuação no início e depois eles só vão ter que segurar o jogo, né? Então, assim, depende muito do adversário que você tem. Então tem que analisar o adversário, não só o histórico do adversário, mas analisar como a equipe adversária está respondendo ao jogo naquele dia. Porque às vezes é tipo o azarão, né? O time é uma porcaria, o pior do estado. Mas naquele dia ele tá super inspirado. E você não estava esperando aquilo. E você tem que se adaptar rápido àquela situação. E não imaginar, mas esse time é muito ruim, não importa. Hoje ele tá bom. E você vai ter que saber ganhar desse time que hoje está bom. Então tudo isso tem que ser muito bem administrado, lidando com o ego dos jogadores também, porque eles podem não ouvir a comissão técnica. Falar, não, esse time é muito ruim, a gente vai detonar com ele hoje. Mas não é assim. Vamos analisar como tá. Então, reduzir às vezes o ritmo é o caminho para a vitória também. Entendi. Tu falou ali dos egos, seria o próximo apontamento, eu acho que beira a paridade com isso. São as panelinhas. A gente sabe que obviamente, existem as afinidades do grupo. Eu me dou bem com todos, mas sou mais amigo desse e daquele. Mas existem também as panelinhas que eu creio que são prejudiciais para o grupo num todo. Como lidar com isso para que as afinidades não se tornem uma panelinha e que essa panelinha não deprecie a união do grupo? Pois então, a panelinha então, é muito importante, porque a gente precisa, dentro de um grupo, que exista coesão entre alguns jogadores para que as jogadas, inclusive, ocorram de forma efetiva. Né? A gente tem que se beneficiar disso mesmo. Mas, assim, uma coisa é ter a panelinha de um jogo funcional e uma ponte interessante o grupo inteiro sabe que existe essa panelinha, né? Todo mundo vê. Então é fazer isso de uma forma muito clara. Olha, nós somos um grupo, nós temos a nossa jogada interna e nós vamos jogar, beleza, pessoal? Beleza. Tá, mas se vocês perceberem que a nossa panelinha não tá dando certo na hora do jogo, por exemplo, é só um exemplo, né? Mas não tá dando certo, nos avisem. E o grupo da panelinha, ele tem que estar disposto a quebrar essa panelinha no momento. Porque não está funcionando, seja em treino ou seja em jogo. Porque ele tem que entender, nós gostamos de interagir um com o outro,
Mas nesse momento, a gente não tá funcionando, então não vamos prejudicar o nosso time. É sempre muito controverso. Minar a liberdade da interação de um grupo é muito perigoso, porque a gente pode também tirar a motivação desses atletas, desses jogadores. E a gente não quer perder a motivação desses atletas. Certo. Mas eles têm que lembrar, antes de tudo, que eles fazem parte de um grupo. E eles não podem enfraquecer o grupo deles porque eles querem ficar nessa panela, por exemplo. Aí não adianta, né? Principalmente futebol americano, que são tantos jogadores jogando em campo ao mesmo tempo. Então, assim, tem que ter esse acerto entre todos. E aí, quando você tem ali um psicólogo junto, por exemplo, aí, nos encontros que ocorrem, é discutido sobre isso. E é muitas vezes trabalhado a panelinha com os outros que não fazem parte e às vezes a gente coloca alguns desafios que a panelinha, a gente tem certeza que a panelinha não vai dar certo. E depois a gente, lasca em cima deles, tá vendo? Vocês pensaram que vocês eram os melhores? E olha só, se deram mal. E aí a gente discute em cima disso e eles percebem que às vezes eles estavam ignorando que eles podiam aprender com o restante do grupo e evoluir também. Interessante. Tem um outro apontamento aqui. Quais as atividades aí dos recursos humanos, né, do pessoal normalmente da administração do time, conhecimento pessoal pode ser realizado no campo, no treino e tal, para que daqui a pouco se diminua o bullying com alguns atletas, até às vezes a própria panelinha, para que se crie um ambiente de mais amizade assim, entre os atletas. Eu acredito que tem aí uma linha tênue entre a brincadeira saudável, aquela gozação, tiração de sarro, para uma coisa que seja mais grave, que a gente partir pro bullying ou algo nesse sentido. Como detectar isso aí e como lidar com isso aí? Pois então, você está falando, assim, a comissão técnica que observa o que está acontecendo. Exatamente. A gente analisa uma coisa. Primeiro, qual o nível do bullying? Você já falou. Às vezes é uma brincadeira de leve, e um pouco de brincadeira faz parte de um grupo. Né? Principalmente quando a gente está um grupo grande, não tem como impedir isso de acontecer. Aí a gente tem que analisar a sensibilidade que esse atleta tem. Às vezes esse atleta ele não tem um preparo emocional para lidar com essas interações sociais a esse nível. Então é feito um trabalho individual com ele, de preparação de enfrentamento perante uma situação de exposição dele. E aí ele consegue nivelar, ele começa a aceitar melhor, ele entende que não é nada pessoal com ele, é tirar um sarro no momento. E se ele mesmo assim falar, não, mas eu não gosto disso, ele tem que se posicionar com as pessoas. Ele tem que, falar, gente, parem com essa brincadeira que eu não gosto. Agora, se mesmo assim o grupo continua aí fazendo o que a gente chama hoje de bullying, aí a comissão técnica falou, parou tudo, senta com todos e fala, isso aqui é uma coisa inadmissível e vocês vão ser responsabilizados por isso daí. Então, aí a comissão tem que assumir um papel mais ativo para intermediar a situação. Não pode deixar a situação crescer ou demorar muito tempo para isso. Mas eu gosto sempre de... Certo. adversário fazendo chacota com você. E o adversário faz. E faz ali a cara. E desafia, faz um sinal feio, né? E aí, você vai se desestruturar. E a gente sabe que tem muito jogador em qualquer time, independente do esporte, que vê o adversário fazendo isso, ele perde totalmente o controle. Ou ele começa a errar demais no seu jogo, ou ele quer partir para a briga. E uma coisa e outra não dá. Ele tem que saber gerenciar isso também. Por isso que a comissão técnica tem que estar atenta. Mas tem que deixar o grupo encontrar um ponto de equilíbrio também. Porque eles precisam saber se relacionar. Não só para funcionar dentro de si, porque às vezes chega ali o colega e fala, vai ficar fraquinho hoje, né? E ele vai se empoderar. Não, claro, que palhaçada é essa que tá falando para mim, né? Então, ele criou forças. Em vez de ele se enfraquecer como ele fazia antes, ele fala, não, claro que não. E no fim, o colega dele, ele queria motivar ele e não fazer ele sofrer alguma coisa. Então, isso a comissão tem que estimular, para que haja essa coesão, esse equilíbrio. Mas se realmente é uma falta de respeito do outro, aí tem que chamar esses atletas, às vezes individualmente, ou se necessário, expor eles a todo o grupo também, para mostrar que não tem nenhuma situação de impunidade. Todos estão em pé de igualdade ali. É muito delicada a situação, por isso que eu me limito a falar isso, porque a gente tem que entender um contexto e o que exatamente acontece em cada uma das situações. Caso a caso, né? É que às vezes aquele situação do você não vai conseguir, a pessoa diz que você não vai conseguir,
tu pode usar isso de duas formas. Ou, eu realmente não vou conseguir, ou eu vou mostrar que eu posso, que eu consigo. Então, vai da cabeça do atleta também, né? Isso que eu falo que é a mente de campeão. É esse atleta que pega qualquer tipo de barreira e dificuldade e converte isso em força, energia e foco total na ação dele. É isso que a gente precisa, principalmente num esporte de contato físico como é o futebol americano. Né? Você precisa de guerreiros. Né? Não pode ter ali, né? Não, tem que ser uma pessoa que chega ali, é agressividade. Né? Então, se ele não conseguir ouvir uma palavra e não saber gerenciar isso melhor, aí a gente tem que fortificar esse atleta. Porque os adversários vão surrar ele, vão pegar firme nele. A gente tem muito no futebol americano, a gente chama o trash talk, né? Uhum. Tem vários esportes. E tu falou ali da mente de campeão, a gente já conversou sobre isso, mas existe algum exercício palpável que tu possa fazer no dia a dia ou no treino a treino para incutir isso no atleta, para que ele mude esse pensamento, sei lá, se pode ser chamado de vitimista ou depressivo, né, de se depreciar, para que ele use a negatividade como combustível para melhorar do que como um depreciativo, um autodepreciativo? Existe alguma coisa que a gente, como não conhecedores da psicologia como o senhor, que a gente possa fazer para os atletas? Olha, talvez vocês façam já. Vocês não têm um grito de guerra? Temos. Então, antes do grito tradicional, palavras vocais de fortalecimento interno. Só que, por exemplo, isso aqui funciona para qualquer equipe que esteja assistindo agora, por exemplo. Você chega ali para o grupo e você vai pedir para cada encontro um atleta formar uma tríade. 3 palavras principais de força para o grupo naquele dia. Palavras que são dele, para ele, que frutifica ele. Então ele transforma qualquer negativismo que ele tem em algo potencial para ele e para o grupo como um todo. Então você chega ali na roda e daí, tipo, fulano fala, ou cada um fala uma palavra também. Aí o grupo entende como que seria melhor naquele momento, né? Claro que não vão ser todos que vão falar naquele mesmo dia, mas eles falam a palavra-chave, o pessoal repete, gritando, e depois vem o grito de guerra do grupo. Isso é uma técnica bem funcional. É rápida, é dinâmica e vai mexer com a pessoa, porque eles nunca vão saber quando vai ser a vez de um deles falar. E eles vão estar sempre pensando em palavras de fortalecimento. A maioria não vai falar naquele dia, mas todos pensaram nas palavras de empoderamento interno, transformando e convertendo o negativo que está dentro deles em algo para maximizar a sua potencialidade no treino e também, principalmente, na hora do jogo, né? Então, Mesmo é não, uma pegada interessante. mesmo não falando para o grupo, eles estão falando para eles, né? Porque eles estão se preparando, eles não sabem se eles vão falar naquele dia ou não, né? Mas eles já estão com a palavra pronta, então eles falaram para eles já. E a técnica funciona para falar para eles, para cada um entrar em campo naquele dia de treino que seja, né? Fazendo o seu melhor, fazendo o seu máximo. E eu sempre digo para os atletas, não queira fazer como o outro faz. Queira fazer o teu máximo no dia. Só você sabe o que você poderia fazer naquele dia. E termine o teu treino ou o teu jogo falando, eu fiz o meu melhor hoje, não importando se você ganhou o jogo ou não. Mas eu fiz o meu melhor, eu fiz a minha parte. E isso é muito importante. Por isso que eles têm que trazer essa palavra, né? Tá ao 100%. Exatamente. E no dia de jogo, 120%. Porque com a adrenalina e o foco, a gente sempre consegue fazer um pouco a mais do que a gente está acostumado. E aí que vem a superação mesmo. Então, 120% na hora do jogo é possível. Treino é jogo e jogo é guerra, né? Tem que ter um a mais no dia do jogo, né? A coisa pior é ver aquele atleta passivo que está correndo devagar, né? Tá correndo devagar, pega a bola meio frouxinho, né? Daí não dá, né? Aí é melhor tirar esse atleta e falar, não, você não tá com a garra necessária, você tá fazendo o nosso time murchar, né? Então tem que ser aquele atleta que pega para valer, que corre, que está duro, tá rígido a musculatura. Esse cara, né, que tá usando todo o potencial dele ali, né? Mas Aí nesse bem exatamente em cima do que tu falou. E se esse atleta que está murcho, bem a palavra que tu usou, for o astro do time, ou for o cara que tecnicamente é melhor, é vantagem tu tirar o cara que é melhor e botar o daqui a pouco que não seja tão bom, mas que inflame o time? Ou deixar o cara que é melhor esperando que ele faça o diferente mesmo não estando inflamado, incendiado no dia?
Ó, você como técnico, o que eu falaria? Pega ele pela grade, o capacete ali, bate na cabeça dele e fala, você quer sair? Porque você vai sair. Seria a primeira coisa. Você não quer, você tá falando, pelo amor de Certo. Deus, não queira sair, né? Eu quero você jogando aqui, é isso que você tá falando para ele, né? E o atleta que tá esperto só tá um pouquinho zonzo na hora, ele fala, não quero, né? Então, tua última chance, né? E volta para lá. Aí, realmente ele sabe, se ele continuar fraco, se você não conseguiu ativar ele naquele momento, o melhor é substituir. Ele vai ficar ali no banco, me deixa entrar, né? E se você analisar que pode entrar, que tá na hora de volta, às vezes dá certo. Principalmente no futebol americano, que dura bastante tempo o jogo, né? Então dá tempo do cara esfriar a cabeça, ressignificar tudo e poder entrar em campo novamente. Mas é melhor tirar. E é melhor colocar um cara que tá no banco, tava torcendo por esse momento para mostrar para você quanto ele é foda, quanto ele é bom, né? E a oportunidade da vida dele. Quem sabe ele consegue realmente fazer um diferencial gigantesco na hora daquele jogo. Certo. Paulo, infelizmente a gente está chegando aí no fim da live, faltam 8 minutos, e teve dois colegas aí que, o Rino e o Rico, que até queriam que eu falasse um pouquinho sobre a questão da mulher mandar muito. Tem um que não deixa nem ter Instagram, os caras quase não puderam ir em jogos aí, por causa das esposas muito bravas. Mas eu acho que uma coisa mais importante aí, que até é um questionamento meu, nessa questão da pandemia que a gente está tendo. Qual o principal malefício do isolamento social? Não só falando do atleta, que o isolamento, falta de treinos, toda a parte física, mas para todas as pessoas. É quase mais prejudicial do que o próprio Covid. O que as mazelas desse isolamento social? O que tu pode falar disso aí, afetando o psicológico das pessoas? Nesses poucos minutos que nos faltam. A pergunta é ótima, porque a gente está vivendo um momento ainda, a gente está processando tudo isso, mas eu vou te falar, por esses 4 meses, atendendo tantos atletas e tantos pacientes de maneira geral, e o que eu vejo? Eu tenho atletas que melhoraram. Eu tenho atleta que aumentou massa magra, perdeu massa gorda, né? Que está evoluindo nos seus tempos, que está conseguindo, fazendo o quê? Estando em casa. Né? Então, digo uma coisa, é um momento, essa quarentena que a gente está passando, é o momento das pessoas identificarem se elas se conhecem. Se elas sabem realmente quem elas são, porque às vezes elas se perderam, elas estão indo muito na onda dos outros e nunca pararam para perceber o que elas querem e o que elas estão dispostas a passar realmente. Então, nesse momento, né, eu digo assim, se identifiquem. Eu vejo atletas que estão muito melhores do que estavam em março. E a coisa mais irônica de se falar, eles estão melhores do que antes. Por quê? Porque eles se acharam e eles estão fazendo o máximo que eles podem sem sair de casa. Né? Enquanto outros se perderam. Tive uma atleta minha que falou, nossa, você não para de comer, não para de comer. E, né, tanto que a última vez, foi semana retrasada, atendi ela, né? E aí dá pra ver na aparência dela o quanto ela aumentou o peso dela. Porque ela não tá tendo a disciplina que ela tinha na hora do treino. Né? E por quê? Porque realmente aquilo não é ela, então ela tem que ressignificar. Então eu digo assim, o maior ponto é todo mundo se achar. Quem tá passando por um momento complicado em casa, é o momento de refletir, tá, quem sou eu? O que eu quero realmente? O que eu tô disposto a passar? Porque é impossível. Eu tava falando para um atleta meu nesses dias, que ele falou, doutor, eu moro num apartamento, é pequeno, não tenho nada, não tenho academia, não tenho peso, não tenho porcaria alguma. Eu falei, cara, mas você tem teu corpo, faz flexão, faz abdominal e faz um polichinelo aí, pega uma corda e pula a corda, né? Ele falou, dá pra fazer, né? Por quê? Precisa uma pessoa de fora falar para ele fazer isso? Não. Um atleta, realmente, ele tem que reconhecer, eu tenho que dar um jeito, eu tenho que fazer alguma coisa. E ele se encontra. Então eu digo para os atletas aí, de realmente, se tem alguma coisa que não está confortável nesse momento, claro, tirando a questão de estar muito tempo em casa, não poder viajar, e principalmente não ter jogo, não ter torneio, que é o que é tão gostoso, né? E tirando esse aspecto, se tem uma angústia, analisa bem o que vocês estão fazendo, o que vocês querem realmente para vocês. É um momento muito bom para isso. E eu acho que focar no um dia volta. Então tentar ser preparado do melhor jeito possível para um dia voltar, né? Exatamente. Né? E assim, já uma outra live um tempo atrás perguntaram assim, pô, mas será que vai voltar? Eu falo, claro que vai voltar. A questão é que a gente não sabe se vai ser esse ano ou ano que vem, né? Mas vai voltar a uma normalidade. Tem alguns que já estão planejando, alguns esportes que já vão começar agora, até futebol, já começou sem público, né? E muitos outros vão começar agora, assim. Daqui a pouco volta ao normal, e você tem que estar preparado. Né? Eu falo, tem alguns estados que já estão muito abertos, outros estados estão fechados ainda. Aqui no Paraná, a gente está no momento ainda que está muito complicada a parte do corona, então não tem previsão de nenhum tipo de torneio e campeonato esportivo aqui.
Mas a gente já tem atleta meu que mês que vem já tem campeonato no Rio de Janeiro. E aí, fazer o quê? Tem que se preparar aqui, com o que tem nesse momento disponível em casa, para chegar lá e ganhar a luta. No caso dela, lutador, tem que fazer o melhor. Então, gente, vai passar tudo isso daqui, e aí a gente vai definir. Futebol americano, tem equipe que tá treinando forte. Outros não. Isso falando no contexto nacional, né? E que eu tenho conhecimento que o meu conhecimento não é tão grande assim, né? Mas eu vejo equipe treinando e equipe que está parada, totalmente dispersa. E aí? Como vai ser na hora que vocês se encontrarem? Né? Então, tudo isso que o atleta que está em casa agora, ele tem que pensar, eu vou fazer minha parte e vou fazer o meu melhor em casa nesse momento. Show de bola. Paulo, infelizmente aí pouco mais de 2 minutos, né? Poderia ser papo psicológico aí, falar um pouco de terapia aqui. Eu ouvi uma frase uma vez, se não me engano, era: ninguém precisa de terapia, todo mundo merece terapia. Seria bem, eu acredito que seria bem legal falar, inclusive, acho que todo mundo é interessante que faz, porque todo mundo tem alguma agrura por dentro para melhorar. Mas se quiser deixar um último recado, se despedir aí, já agradeço de pronto a disponibilidade de fazer essa live conosco. Acredito que foi enriquecedora para todos que assistiram e que vão assistir, que essa live aí vai ficar salva aí no IGTV do time. Então, por favor, o salve final aí. Muito obrigado. Pô, eu que agradeço o convite de vocês. Passou voando, né? E Muito foi muito rápido. gostoso estar nessa conversa contigo, com todos, né? E colocar uma coisa para vocês, assim. Até eu não gosto muito de falar da terapia em si, porque o processo esportivo é um treinamento mental. Em alguns momentos a gente entra no processo psicoterápico com o atleta. Mas antes de tudo, você não precisa ter um problema para precisar do trabalho da psicologia do esporte. A psicologia do esporte está para amplificar as capacidades que um atleta possui. Então, eu gostaria de frisar, até quem entra no meu Instagram vê lá um termininho que eu coloco lá embaixo, mental coach, né? Que é uma terminologia da psicologia do esporte desde 94 utilizada, que é o treinador mental. Por isso que a gente faz parte da comissão técnica, treinando a equipe para potencializar o mental e o emocional deles. Né? Queria deixar também aí para toda a equipe, para todo o time, que eu estou à disposição. Faço atendimento online para o Brasil todo aí, né? E se em algum momento alguém precisar aí de algum tipo de orientação em psicologia esportiva, eu estou aí à disposição para vocês também. É só entrar em contato. Show de bola, então. Obrigado novamente. Obrigado a todos que participaram aí, tá, fizeram perguntas aí, o pessoal do Chapecó Badgers e do Indians, que nessa semana a gente elaborou essa pauta. E novamente, então, quem tiver interesse, entrar em contato contigo. Acho que Eu vou só. deixar aqui, então, ó. O meu Instagram é psicólogodoesporte.paulopenha, né? Meu telefone é 41 991084243 e tem o portal da minha empresa também, que é www.psicom, né, com 2cs.com, né? E lá tem várias informações, tem cursos para comissão técnica com vários profissionais super capacitados também. É bem bacana, a gente está aí à disposição. Show de bola, então. Pessoal, uma ótima noite a todos. Eu acho que o Badgers aí vai preparar mais algumas lives e no futuro a gente pode voltar a conversar. Uma grande live, boa noite, tudo de bom, um abraço. Prazer, abraço, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.